noite, irmãos. Graça e paz. Você também que está nos ouvindo, não sei em que horário do dia, que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja ricamente abençoado por Ele, com essa palavra, com esse sermão. Nós estamos aqui na Igreja do Cristão Evangélico do Maracanã, no mês da família. Estamos trabalhando com temas relacionados à família. Domingo passado conversamos com vocês sobre Abraão e Isaac, quais são as grandes riquezas que um pai pode deixar para um filho. E entre essas riquezas, com certeza, está a convicção que o filho precisa ter de que Deus é o Deus do seu pai, de que esse pai ele testemunha o amor por Jesus, o amor por Deus na vida do filho. Hoje eu vou trabalhar com vocês um tema bastante diferente. Nesses mais de 20 anos de ministério, eu não me recordo de ter pregado nesse texto. É um texto bem diferente, é Juízes, capítulo 11, verso 1 a 11, a história de Jefté, e o texto diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em Mispá, todas as palavras que tinha dito. Até aí, esse é o nosso texto. Um texto, como disse no começo, provavelmente não é um texto que a maioria dos irmãos tem em mente quando se quer falar de algo conhecido e recorrente da palavra de Deus das Escrituras. É um texto diferente. Nós até entendemos, nós até conhecemos Jefté, mas nós conhecemos Jefté principalmente por causa da história de um voto tolo que o Jefté fez. Um pouco aqui para frente, na narrativa bíblica, você vai encontrar Jefté fazendo um voto ao Senhor, que se ele ganhasse uma determinada batalha, uma determinada guerra, a primeira pessoa que aparecesse para ele na porta da casa, essa pessoa seria sacrificada ao Senhor. E quem aparece é a filha, a única filha, a filha amada, a querida que ele tinha. E ele, de fato, ele tem que cumprir aquilo que ele prometeu. Há bastantes indícios aqui na palavra de Deus, que esse sacrifício não era um sacrifício de tirar a vida, era o sacrifício de fazê-la ficar sem se casar e ter filhos, ou seja, que ela pudesse ser consagrada a Deus, sem se casar, ter marido e filhos. E isso fez com que o Jefté não tivesse descendentes. Foi um duro golpe na história de um homem no contexto judaico dessa época em que o livro de Juízes, ou nessa época em que as narrativas do livro de Juízes, elas acontecem. Queridos irmãos, Jefté, então nessa noite ou tarde, você vai estar ouvindo ou vai ouvir sobre perdão. Existem aí algumas falas importantes sobre perdão. Alguém disse, esse alguém mesmo, porque para mim é anônimo, diz que a falta de perdão é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Mahatma Gandhi, um dos líderes aí no nosso mundo moderno, que morreu há alguns anos, ele disse: os fracos jamais perdoam. Perdoar é uma característica dos fortes. Mahatma Gandhi. Benjamin Franklin, um grande estadista americano do passado,
Ele disse assim: as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Benjamin Franklin. A Bíblia ela é repleta de textos que falam sobre perdão. Provérbios 17:9 diz o seguinte: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor. Aquele que sabe perdoar promove o amor. Você tem o texto áureo das orações, dos textos bíblicos, quando Jesus ensina os cristãos, os seus filhos, a orarem. E ele diz: olha, Senhor, que o Senhor perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Essa é uma lógica muito clara dos textos que falam de perdão na Bíblia. Da mesma maneira que Deus me perdoa de erros às vezes horríveis, hediondos, você perdoa a pessoa também que cometeu os mesmos erros relacionados a você. Jesus conta uma história do que nós conhecemos como a parábola do credor incompassivo. Disse que um certo homem, ele tinha uma dívida pequena, não era uma dívida tão grande, era uma grande quantidade de prata, e ele devia uma pessoa, mas por ele estar sofrendo com aquilo, ele teve a sua grande dívida perdoada. Quando ele andava pela cidade, uma pessoa que devia a ele 100 denários, 100 denários, irmãos, assim numa conta bem simples, uma matemática simples, seria em torno aí de um denário um dia de serviço. No Brasil, o dia de serviço custa em torno de 30, 40 reais, né, baseado no salário mínimo. Então, 30 vezes 30, 30 vezes 40, algo em torno de 1.000, 1.200 reais era a dívida que aquela pessoa tinha para com ele. E ele não perdoou. Ele não perdoou. Ele foi perdoado de uma dívida impagável e não perdoou uma dívida que era pagável. E por causa daquilo, ele foi severamente punido por não ter agido com o próximo da mesma maneira com que agiram com ele. Então, falar de perdão é uma questão sempre muito difícil, porque a gente também tem uma pergunta. A pergunta é: o perdão na vida do crente, ele é um ato ou ele é um processo? A gente discute isso muito. Quantas vezes nas escolas dominicais, nos estudos bíblicos, nós estamos conversando sobre, espera um pouquinho, perdão é um ato ou perdão é um processo? Precisamos fazer a separação dessas duas questões. Para Deus, perdão é ato. Deus, o perdão é ato. Miqueias, capítulo 7, diz que Deus, ele joga as nossas iniquidades nas profundezas dos mares. Olha que alento, meu irmão, que palavra maravilhosa. Às vezes você está se julgando aí por algo que você já fez, já resolveu, já pediu perdão, mas existe o acusador que fica na sua cabeça dizendo assim: olha, você não vale nada, olha, você é um pecador, olha como é que é a sua vida, enquanto o próprio Deus, em um ato de misericórdia, já jogou todos os seus pecados, as suas iniquidades nas profundezas do mar. Então, para Deus, irmãos, é um ato, porque Deus não precisa de um processo de cura. Para Deus é um ato. Então, esse ponto não há nenhuma discussão. O processo, aliás, para Deus, o perdão consiste em uma atitude, em um ato específico de perdoar. Mas, pastor, nós não somos Deus, nós não temos a perfeição de um Deus, nós não conhecemos a grandeza do coração do outro, tudo aquilo que o outro de fato fez ou deixou de fazer, até onde vai o perdão que ele está me pedindo. Então, vamos separar aqui, antes que a gente caminhe no texto de Jefté. Para o ser humano, existem 2 aspectos importantes. O primeiro aspecto é ato. O ato é uma atitude, ela é instantânea, não é automática, mas ela acontece uma vez só, que é a disposição de perdoar. A Bíblia, quando ela me ensina e ela traz para mim alguns imperativos sobre perdão, irmão amado, irmão querido, imperativo é uma ordem, não é para ser discutida. Então, quando a Bíblia fala para mim perdoar, perdoe, tenha um coração que perdoa, uma mente que perdoa, é um ato. Então, imaginemos, o meu vizinho, ele fez aqui uma questão muito séria comigo. Então, eu estou muito chateado com ele, muito magoado com ele. Então, a Bíblia diz para eu perdoar. O perdão começa em um ato. Qual que é o ato? Meu Deus, eu estou disposto a perdoar essa pessoa. Ato. Isso é um ato. Você perdoou? Não perdoou.
mas você já tem um ato de disposição de obedecer ao que a Bíblia ensina. Então, primeiro ponto, eu vou perdoar. A partir desse instante, querido irmão, começa então o processo. Começa o processo da cura até que você possa chegar ao ponto de dizer, ele está perdoado. Então, às vezes você tem essa dúvida ou essa discussão. Essa é uma questão que para mim é muito clara. Então, se o vizinho me fez um mal, e eu sei que a Bíblia me ordena, ou faz uma ordenança, uma determinação, e o ato é, Deus, eu vou perdoar esse irmão, eu preciso perdoar esse irmão. Esse é um ato. O processo, então, ele é desencadeado a partir desse processo, a partir desse ato. É um processo que vem a partir de então. Deus, ele nos perdoa em um ato, o ser humano decide perdoar em um ato, mas o perdão para o cristão em relação ao próximo, ele é um processo que vai demandar, com certeza, algumas atitudes muito importantes. Que o cristão ele vai demandar a ele uma questão muito importante, bastante importante. E é exatamente nesse caso que eu quero conversar com vocês sobre a história de Jefité. O Jefité, ele passa por problemas que a maioria de nós não passamos, ou que nós não passamos. O Jefité, ele passa por questões muito sérias. Por que a questão do Jefité é muito séria? A mãe do Jefité era uma prostituta. O texto não fala mais da existência dela aqui no capítulo 11. Então nós não sabemos se ela abandonou o filho, se ela por causa da prostituição foi viver com outros homens, se ela talvez já tivesse morrido. Mas nós vimos aqui no texto que Jefité é o filho de uma prostituta, e essa prostituta, ela não está presente aqui na vida do Jefité. Depois você vai perceber também que existe aqui na história do Jefité um pai totalmente omisso. Um pai que deixa as coisas acontecerem dentro da casa dele. E irmãos que são irmãos cruéis. Ele tem irmãos cruéis, porque quando chega numa determinada idade, o que acontece? Os filhos legítimos, vamos chamar assim, do pai e da mãe, eles vendo que o Jefité poderia também ser o herdeiro, eles expulsam o Jefité de casa. E o pai omisso não faz nada para que aquilo não pudesse acontecer. Perceba que há aqui uma trama muito complicada para o Jefité. Um filho de uma prostituta, provavelmente uma mãe ausente, um pai omisso, irmãos cruéis. Você tem também briga por causa de dinheiro, por causa de herança, coisas recorrentes. Pode ser que você que esteja me ouvindo está brigado com seu irmão, com a sua irmã, brigado com alguém por causa da herança, por causa de dinheiro, por causa de algum bem que deixou e o irmão foi, na sua perspectiva, foi mais esperto ou tentou ser esperto. E é a trama que acontece aqui na vida do Jefité. Exatamente todas essas questões acontecendo aqui. E eu quero conversar com vocês sobre perdão. Então, perdão em família, mas um perdão que se aplica em todas as outras áreas da nossa vida. E quero conversar com vocês sobre alguns princípios muito importantes para quem deseja perdoar. Para quem já passou pelo ato. Qual é o ato? Eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Eu tenho aqui um ato. E princípios que são muito importantes. O primeiro princípio que a gente precisa pensar aqui, queridos irmãos, é que geralmente as cisões, as divisões, as facções, as brigas, elas têm explicação, elas não têm a justificativa. Então ela explica alguma coisa, mas ela não, de fato, especialmente diante de Deus, ela não justifica aquela atitude. Então ela explica, mas não justifica. No caso do Jefité, eu já dei aqui um parecer grande sobre a vida dele. Queridos irmãos, ele está chateado com a sua família, era extremamente explicável. Afinal de contas, deixado pela mãe, a mãe não está presente, o pai deixa com que os outros irmãos façam o que quiserem com a vida dele. Esses irmãos brigando por causa de dinheiro. Você tem aqui uma ideia tão clara de que você tem uma explicação para o caso. E exceto, meus queridos irmãos, quando não há vamos chamar de descompensação clara, às vezes até problemas psiquiátricos ou algumas coisas muito profundas na vida do outro, geralmente, dentro da normalidade, todas as nossas brigas, todas as nossas discussões, todas as nossas facções, todas essas coisas que acontecem, elas têm uma explicação. Ninguém, ou raramente, exceto como eu já disse aqui anteriormente,
Raramente alguém briga com o outro sem motivo. Tem motivo, o que não tem é justificativa. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesse primeiro princípio. Que você tem razão, você só não tem justificativa. Pode ser que a pessoa com a qual você esteja chateada também tenha razão, também tenha explicação, mas não tenha justificativa. Em síntese, meus irmãos, existe um motivo, mas não existe um motivo que justifica aquela briga, aquela cisão, aquela facção. Afinal de contas, cisão, facção, briga, discussão não são coisas do fruto do Espírito Santo. São coisas que vêm da carnalidade, às vezes nossa, às vezes que vêm de nós mesmos. O segundo princípio, meu querido irmão, são 4, eu não posso me ater ou me deter demais em um deles. Se houver uma oportunidade propícia, faz bem, faz muito bem, expor os sentimentos e as tristezas de forma clara. O processo do perdão, ele é beneficiado quando você pode, de forma clara, num ambiente propício, expor o seu sentimento. Por que eu estou dizendo de ambiente propício e de forma clara? Afinal de contas, nem todas as pessoas estão dispostas a ter uma boa conversa. Nem todas as pessoas estão dispostas a conversar com você sobre as questões, os dilemas da vida. Nem todas as pessoas estão, de fato, abertas para uma boa conversa. Nem todo o ambiente é propício para uma boa conversa. Há casos em que essa conversa, você quer que ela aconteça com o esposo e a esposa na frente dos filhos. Há momentos em que essas questões, o ambiente não é propício porque você quer conversar no momento em que o cônjuge está extremamente chateado com uma outra coisa na vida dele, uma outra preocupação, com que o irmão, o próprio vizinho, um membro da igreja, uma ovelha, quantas cisões, quantos problemas de igreja acontecem porque são conversas feitas na hora errada, às vezes em público, exortações públicas. Não, querido irmão, existem ambientes que são muito adequados para você conversar com alguém sobre os seus problemas. Existem, então, ambientes que são propícios, momentos que são adequados. E é importante que dentro desse processo você faça de forma clara. De forma clara, não pode ser de forma subjetiva, tem que ser feito de forma clara. Há muita subjetividade às vezes nessas questões. Você ficar às vezes chateado, emborrado, mandando às vezes algum WhatsApp, uma figurinha, um meme, alguma coisa, querendo que o outro entenda aquilo que você está falando, sendo que a necessidade muitas vezes é de um processo que indique clareza, que mostre clareza, que mostre de fato aquilo que aconteceu, que você seja capaz de verbalizar, que você seja capaz de exprimir em palavras o que você sente. E quando alguém chega em você, por exemplo, meu querido irmão, pede desculpa, que você também verbalize, olha, você está desculpado, você está perdoado. Não existe, em alguns momentos, a pessoa não quer ouvir, não foi nada não, foi nada não. Muitas coisas aconteceram sim, e você precisa liberar esse perdão a fim de que a pessoa viva em paz, viva bem, viva tranquilamente. Aqui o processo do Jefité é um processo claro, ele abre o coração para a sua família. Então aqui o que vocês estão querendo me dizer é o seguinte, teve uma época que vocês me odiaram, vocês me expulsaram de casa, vocês preferiram o dinheiro do nosso pai a ficar de bem com seu irmão, e olha que eu era o irmão mais frágil entre vocês, porque o texto nos indica que ele já não tinha mais a sua mãe presente, olha, e mesmo assim vocês me colocaram para fora, agora vocês me querem de volta para guerrear por vocês. Olha a clareza, olha a palavra clara do Jefté. Ele conseguiu expor para a sua família todos os seus sentimentos negativos. Tudo aquilo que era negativo em relação à sua família, ele colocou com clareza. Ele foi claro. Isso é princípio para o perdão. Palavras claras sobre o fato e não sobre as pessoas. Muitas vezes as conversas sobre perdão, elas tomam um rumo e você tira o foco do acontecido e passa aquele foco para a pessoa.
Ah, é você é um ingrato, você é um mal educado, você é isso, você é aquilo, enquanto que o problema não é a pessoa, mas o ato. Então, palavras objetivas e não subjetivas, e palavras, meus irmãos, com um sentimento sob controle. Por isso que ele é um processo. Por isso que há alguns momentos para você poder conversar com a pessoa, precisa de um processo de cura, para que os seus sentimentos estejam sob controle, num ambiente sob controle, com sentimentos sob controle. O Jefité, ele diante dos seus irmãos, ele com tanta clareza, ele expôs exatamente aquilo que ele desejava, exatamente aquilo que tinha ferido o seu coração, ferido a sua alma, e ele com muita clareza, sem briga, sem gritaria, em momento propício, no ambiente propício, ele expõe exatamente tudo aquilo que precisava acontecer e que era aquilo que atormentava o seu coração. Um terceiro princípio, meus irmãos, é sobre perdão. Você, mesmo que o processo seja concluído, você tem direito de abrir ou de colocar para você mesmo, não para o próximo, mas para você, algumas concessões. Você precisa abrir para você algumas permissões. Não para o próximo, porque senão não é perdão, é barganha, é chantagem. Olha, se você voltar para mim, eu vou deixar de fazer tal coisa. Olha, se você voltar a ser meu amigo, eu vou... Não são essas questões. Embora aqui, até pareça, até ser presente de forma muito parecida, na minha perspectiva, o Jefité ele precisava ter algumas garantias de que ele não mais seria desprezado como foi antes. Então ele abre aqui uma concessão para ele mesmo, a permissão é dada para ele mesmo. Olha, meus irmãos, eu volto se de fato vocês fizerem isso que vocês estão prometendo, que é fazer com que eu seja o líder de vocês. Perceba que não é uma troca, não foi ele que propõe, são os irmãos que dizem. E quando a gente está no processo do perdão, no processo da desculpa, você precisa também, em alguns momentos, impor algumas permissões para você mesmo. Para você mesmo. Aquela pessoa te fez tanto mal por tantas vezes, você quer perdoá-lo, vai perdoá-lo, às vezes até já perdoou. Mas você não quer mais ser um amigo íntimo daquela pessoa. Isso não é nem um pecado. Nem um pecado. A Bíblia fala para nós, em alguns casos, que a gente seja próximo, mas há amigos que são mais chegados do que irmãos. Ou pessoas que são muito próximas. Não é para todas as pessoas. Então, em alguns casos, você pode sim abrir uma concessão. Você pode abrir sim algumas permissões para você. Olha, eu vou perdoar, mas primeiro, alguns exemplos. Eu preciso de um tempo para que a cura seja finalizada. Ok, você está perdoado. Viva a sua vida em paz com Deus, mas eu preciso de mais um tempo para que essa ferida seja cicatrizada. Alguns acordos você pode firmar. O cônjuge, olha, você me feriu porque você me disse uma palavra X ou uma palavra Y. Essa palavra fere o meu coração. Então, nós vamos fazer um acordo. Você não diz isso nunca mais para mim. Não diga isso, porque isso me machuca, fere. O próprio distanciamento temporário. Olha, a gente precisa dar um tempo de ir naquele lugar. Algumas permissões você precisa fazer. Às vezes é um marido que teve um caso extraconjugal ou um caso que chegou muito perto disso, uma esposa que chegou perto. Então você faz algumas concessões. Olha, a gente voltará a viver, a ter uma vida boa. Eu nunca mais vou jogar isso na sua cara, mas eu não quero mais, por exemplo, vendo você no Facebook ou vendo você no Instagram, por exemplo. São concessões, são permissões importantes que você pode se dar sem nenhuma dificuldade. E faz bem. A concessão, a permissão que Jefité deu a ele mesmo eu serei então o chefe de vocês, porque senão daqui a pouco vocês me expulsam de casa novamente. E o quarto e último princípio é um princípio que não abriga todas as pessoas que estão me ouvindo. É um princípio que não abriga talvez todas as pessoas. Ele é um princípio que ele abriga os crentes, os cristãos. Por quê? Porque a Bíblia vai falar para nós que quando Deus é a testemunha das relações, com certeza o perdão ele é muito mais eficiente. Ele é muito mais eficiente.
Aqui você vê, tanto os irmãos disseram, Deus é testemunha, quanto o próprio Jefité falou, olha, versículo 10, Deus é testemunha, e no versículo 9, Deus é testemunha de nós. Percebe que Deus estava no negócio. E parece que todas essas pessoas eram cristãos. Quando eu chamo de cristão, irmãos, entenda, isso aqui é muito antes de Cristo, mas seria uma terminologia aplicável a eles nos dias de hoje, tá? Se eles vivessem aqui. Por quê? Porque Deus está no meio deles. O Jefité tem Deus, os irmãos têm Deus. Pode ser que o que tenha acontecido na época tenha sido uma barbaridade feita pela vida, pela carnalidade, mas Deus estava com eles têm o temor do Senhor. Então, quando o temor do Senhor está numa casa, por isso que eu digo para você, minha filha, meu filho, jovem, adolescente, você quando quer se casar, você deve procurar alguém que tenha o temor do Senhor, ou que ele tenha esse temor, que ele sirva o Senhor. Porque quando a pessoa tem Deus na sua vida, ele com certeza, as resoluções, as dissoluções, não é dissoluções, mas as soluções dos problemas, essas soluções são muito mais simples quando tem Deus no meio. 1 Coríntios capítulo 6, diz que os irmãos estavam levando as suas causas para serem julgadas pelas autoridades, e Paulo exorta os irmãos de forma muito séria, diz, como é que é? Vocês que vão julgar o mundo precisam ser julgados pelo próximo, ou seja, é um outro nível, porque é entre crentes, é o Espírito Santo que está no meio deles. Então, quando as resoluções elas são abarcadas pela oração, por bons conselhos do pastor, de algum conselheiro da igreja, pelos princípios bíblicos de perdão, pelos ensinos recebidos na vida, eu me preocupo tanto hoje com os jovens, quando fazemos encontros de casais na igreja, por exemplo, eu tenho presente na maior parte das vezes os mais velhos, os jovens, que às vezes são os que mais precisavam ser exortados para ter uma vida melhor no seu casamento, às vezes não estão dispostos a ouvir. Queridos, os ensinos que a gente escuta na igreja, eles devem ser aplicados nas mais diversas situações da vida. Ou seja, quando você tem Deus, oração, Bíblia, bons conselhos, ensinos profundos da palavra, os relacionamentos eles têm uma tendência muito maior a serem resolvidos de forma muito mais simples. E é a nossa quarta perspectiva, o nosso quarto princípio de resolução para a resolução dos conflitos. Reconhecer que os erros explicam, mas os erros não justificam. Falar claramente o que você está sentindo, em um ambiente propício, sobre as suas tristezas, sobre os seus sentimentos negativos. Terceiro, abrir permissões para você, algumas concessões importantes. E quarto, se Deus estiver no meio e você colocar Deus na resolução dos conflitos, com toda certeza esses conflitos serão resolvidos de forma muito mais simples, de forma muito mais branda e muito mais amigável. Queridos, essa é a história do Jefité, um homem que de alguma forma precisou em um determinado momento da sua vida, da sua história, perdoar a sua família, perdoar os seus irmãos, para que tivesse uma vida melhor e mais feliz para frente. Deus abençoe, vamos orar e impetrar a bênção. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por esse momento especial das nossas famílias, das famílias que me ouvem, das pessoas que me escutam, que me assistem. Meu Deus, perdão é tão difícil, meu Pai, tão difícil. Nós temos exemplos, às vezes, das nossas próprias vidas, de um perdão que não foi dado durante a vida toda. Um pai, uma mãe que não perdoou a vida toda. Nós que não perdoamos. Meu Deus, a Bíblia, de forma muito clara, me apresenta alguns princípios importantes que podem nos ajudar nesse processo. Deus amado, que o Senhor possa caminhar conosco, nos ajudar nas resoluções dos nossos conflitos, e dar a nós uma família que vive em paz, amizades pacíficas, vizinhos tranquilos, nós possamos viver assim. Deus amado, essa é a nossa oração que fazemos agora, orando pelos enfermos, oramos por aqueles que passam por alguma angústia, por alguma tristeza. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém.